Namastê. E aí? Pensando na pergunta que eu fiz no vídeo anterior, quem é o passageiro? No vídeo passado, a gente viu a representação do ser humano. Cavalos representam as emoções, eles movimentam a carruagem. O cocheiro, que representa os nossos pensamentos, ele direciona os cavalos, né? E a carruagem, que representa o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é levado pelo cocheiro, os pensamentos, e pelos cavalos, as emoções. Esse é o nosso equipamento para a vida na matéria. E quem vai determinar para onde a carruagem vai não é o cocheiro, não são os cavalos e não é a carruagem, mas é o passageiro, que é quem faz a carruagem toda ter sentido, não é? Para ela cumprir sua função de transportar, né? Quando você pega um táxi ou um Uber, enfim, você está usando aquele veículo com aquele motorista para que ele te leve para onde você quer, não é? Imagina agora que você pega um táxi na rua e o motorista tome a direção que ele quer, sem te perguntar para onde você quer ir. Isso é sequestro, não é? Lembra da síndrome de Estocolmo? Pois é assim que a gente vive. A carruagem, o cocheiro e os cavalos estão a serviço do passageiro. Mas se eles não escutam para onde ele quer ir, que serviço que eles estão prestando? O cocheiro não ouve o passageiro, porque ele acha que pode ser cocheiro e passageiro ao mesmo tempo. Cocheiro autossuficiente quer o controle, e para isso ele tem que nos manter na ilusão da nossa identificação com ele. Ele tenta nos convencer o tempo todo que ele é o cocheiro e o passageiro, ou seja, que ele é a gente. E como ele nos convence? Ele nos fez acreditar que a gente é só o instrumental. A gente acha que nós somos esses pensamentos que ocupam a nossa cabeça o tempo todo. Eles vêm com a nossa voz, não é? A gente também se identifica com as emoções. Quando a gente sente uma emoção, chama de nossa, não é? Enfim, eu que senti aquilo. A gente se enxerga como um corpo físico que tem a capacidade de pensar e de sentir. Percebe agora o martelo se misturando à mão? Essa ruptura do contato das ferramentas com o nosso interno fez com que a gente se identificasse com elas. E essa identificação faz a gente viver como se estivesse dormindo, sem ir a lugar nenhum. Você deve ter percebido ao longo dessas semanas, com as práticas que fez, que a sua mente está cheia de pensamentos o tempo inteiro, não é? E que na maioria os pensamentos são aleatórios, desconexos, sem sentido. E a gente viu que o corpo mental é só uma das ferramentas que serve à nossa essência. E, como ferramenta, deve ser usada quando a gente precisa e colocada de volta na caixa de ferramenta, quando acabou a função dele. Isso quer dizer que você continua usando a sua mente para pensar, trabalhar, saber qual caminho pegar para chegar em casa, para resolver um problema, fazer planos, avaliar situações, enfim, tudo que você faz hoje. Aqui a gente vai falar de como colocar o martelo de volta na caixa de ferramenta quando você não está produzindo os pensamentos funcionais, conscientes, aquilo que você quer. Porque é quando você não está produzindo esses pensamentos funcionais, é que ele fica aí, criando situações e realidades das quais você não tem consciência e nem controle, né?
Você consegue ficar sem pensar quando quer? Pode parecer impossível, mas lembre-se que ele é uma ferramenta. Ele não tem que estar grudado na sua mão. Enquanto você não está pensando, você está lá dentro da carruagem, na sua essência. Então, se a gente volta para o lugar do passageiro, o cocheiro vai saber o que fazer para conduzir a carruagem para o destino que o passageiro escolheu. Então, como ouvir o passageiro? Atravessando as nuvens e voltando a ser ele, utilizando a carruagem. Ao invés da gente achar que a gente é a carruagem, o cocheiro ou os cavalos. Nos próximos vídeos a gente vai ver algumas formas de acessar o passageiro, de entrar dentro da carruagem e de lá curtir a viagem, apreciar a vista da janela, porque lá é o nosso lugar. O passageiro ocupando a carruagem e direcionando a carruagem para onde ele quer ir. Então, a gente se vê na próxima semana. Até lá. Namastê. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com quem você gosta e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Embarque comigo nessa maravilhosa jornada do autoconhecimento.